Bom dia, pessoal. E antes de tudo agradecer o convite. Para mim é de fato um privilégio poder falar para esse público. Acho que nunca tive junto de tantos professores. Isso diz muito sobre o que eu tenho feito, porque de fato meus clientes em geral são as grandes organizações e também os jovens saindo das universidades. Então, para mim, poder estar aqui de fato é uma honra. Espero poder aproveitar ao máximo aqui com vocês esses 20 minutos. Então, o que eu vou trazer, para tentar amarrar também talvez um extremo dessa conversa, é um pouco do que a gente tem encontrado com essa moçada e com as organizações no final de um ciclo importante da educação, que são as universidades, e a passagem para o mercado de trabalho. Tá ok? Eu vou entrar nesse tema, mas começando a falar sobre algo que é acho que muito importante da gente pontuar. Eu posso falar isso muito pelo aspecto do mundo corporativo, queria até sentir se para vocês faz sentido também. Mas que é um cuidado muito grande da gente não cair na tentação de rotular gerações, né? Está muito acostumado hoje a colocar esse debate sobre baby boomers, geração X, Y, millennials, agora geração Z, como se fosse possível colocar todo mundo dentro dessas grandes caixas. A gente acabou de escutar brilhantemente nas últimas falas como cada um de nós, como somos tão diferentes, né? Imagina tentar botar, então, todo mundo em grandes caixas. E também pontuar que esse debate geracional, ele provavelmente existe desde que existiram a primeira e a segunda geração, né? A gente está constantemente olhando para o diferente, julgando, tentando entender, tentando nos entender a partir das gerações. E aí, quando a gente consegue ter o cuidado de não rotular, não generalizar, pode ter uma beleza muito bacana, porque, em geral, novas gerações, elas nos trazem muito um espelho dos movimentos do mundo, dos movimentos que começam a emergir na sociedade, em geral como respostas a outros movimentos, a outros valores, que, por alguma razão, a sociedade e o conjunto das pessoas não consegue mais dar conta. E aí, então, começa o que a gente diz, né? Começa a cair alguns movimentos dominantes e emergem os movimentos, então, novos. Outra coisa super importante quando a gente falar aqui sobre geração, etc., é a gente tomar muito cuidado, porque cada vez mais a gente vê que comportamento é muito mais uma questão de espírito do que de data de nascimento. E aqui eu convido também todo mundo a refletir, a partir do seu próprio lugar, como a gente encara alguns desses assuntos que a gente vai, então, entrar aqui. Dito isso, gente, tem um recorte, por mais que eu estou aqui falando contra os recortes, mas que vai ser útil para o nosso debate desse tema, tá? Que é então um recorte geracional que nos leva para o ano de 1989, início da década de 90, tá? Que é basicamente quando a gente começou a ter acesso ao browser, acessar a internet a partir dos computadores de casa. O que faz com que alguns dos nossos jovens tenham, de fato, começado um processo todo de educação já muito mais conectados do que quem nasceu antes dessa data, né? Então, é daí que vem o termo que a gente usa bastante, que são os nativos digitais. Ou seja, quem nasceu já num ambiente muito mais conectado do que antes. E até queria sentir um pouco aqui, quem nasceu pós-90? Quem nasceu na década de 90 em diante aqui? Ixi. É uma... Temos aqui. Muito bom. Então, essas poucas mãos que levantaram dentro do nosso exercício aqui seriam os nativos digitais. Agora, uma coisa que é super importante, gente, é o seguinte: se existem os nativos, como a gente poderia considerar os outros, então? Nós, onde eu me incluo, o que a gente... Gostou da pergunta, mas o que você chutaria, assim, de... Alguém arrisca? Analógicos, é um bom chute. Mas, no fundo, é isso, né? Quem não nasceu nativo, somos adaptados digitais. De fato, somos analógicos, como alguém aqui falou, e a gente está tendo que se adaptar a uma nova realidade da hiperconectividade, do digital, que, obviamente, cresce a passos largos. E como quase tudo na vida, gente, tudo que não é natural, que a gente não nasce dentro daquele ambiente, é mais difícil. Muito mais difícil, às vezes, de entender
é muito mais difícil, às vezes, de conectar com valores, e a nossa cabeça, em geral, vai para lugares de muito julgamento, né, do que, de fato, esses comportamentos vêm. Nas organizações, nas poucas oportunidades que eu tive, também em ambientes acadêmicos, uma coisa que chama muita atenção é que, em geral, nesse debate, somos um monte de adaptados discutindo sobre os nativos. E raramente a gente convida os nativos para o diálogo, para o debate, para uma construção conjunta. Raramente a gente aproxima para entender esses pontos de vista e criar, de fato, pontes entre esses dois universos. Então, aqui já fica uma provocação super importante, porque para entender, de fato, esses movimentos, ninguém melhor do que quem já nasceu e quem respira desde que nasceu esses novos valores, esses novos princípios. Dito isso, eu vou dar um passo aqui. E aqui tem uma historinha rápida que eu vou contar, mas que eu gostei muito, né, de um amigo bem recente, ele me jura que é verdade, que eu estava tentando explicar o que eu fazia, acho que ele não entendeu muito bem, mas ele falou, pô, Andrés, acho que eu entendi mais ou menos o que você faz e acho que faz sentido. Porque eu tenho 3 filhos, um de 4, 6 e 8 anos, e num dia desses, num jantar, eu perguntei para eles, turma, o que vocês acham que foi inventado antes? O iPhone ou a privada? E ele jura que é verdade, gente, por isso que eu estou trazendo aqui essa história. O que vocês acham que foi o placar? iPhone, privada. Na realidade foi um empate mesmo. Um achou que era o iPhone, um achou que era a privada, e o outro ficou em dúvida. Mas é uma história engraçada, mas que depois eu parei para olhar em casa, né, eu tenho um filho de 5, uma menina de 3. E, de fato, eu estava olhando mais para a Bianca nesse caso, e eu vi, pô, realmente, para ela nasce e começa a usar fralda. Então, faz todas as necessidades na fralda. Depois, ela migra para o pinico, e só depois ela vai conhecer a privada. E quando ela, de fato, conheceu a privada, pelo menos na minha casa, ela já, de fato, manuseava o iPhone e os iPads de casa. E com uma certa facilidade, já por incrível que pareça. Tá? E eu imagino que não é uma realidade exclusiva da minha casa. Né? Hoje em dia a gente vê essa moçada impressionantemente mexendo nesses gadgets. Então é claro que para ela isso é uma lente para o mundo. Eu espero que algum dia ela aprenda que a privada veio antes. Mas até lá o mundo dela é muito pautado pela lente do iPhone mais do que da privada. Tá? Quando a gente transpõe isso trazendo agora para a realidade do trabalho, tem uma coisa muito curiosa, gente. E aqui eu queria também que vocês extrapolassem um pouco para quem tem filhos nessa faixa saindo da faculdade, netos, e também para quem, obviamente, atua nesse momento. O que a gente percebe invariavelmente hoje, tá? Que existe um novo discurso sobre o trabalho. Existe todo um novo inconsciente que permeia os temas sobre trabalho. O que eu quero dizer com isso? Quando, por exemplo, eu me formei em 1999 em administração de empresas, basicamente, gente, o que eu discutia com meus amigos? Eu fiz administração em São Paulo, eu ia trabalhar com consultoria, bens de consumo, marketing, algum tipo de carreira específica, em multinacional ou não, advogados, professores, a gente discutia temas muito específicos sobre encaminhamentos. Hoje não tem nenhum debate praticamente que a gente vá, que além desses temas que obviamente continuam sendo importantes, como ganhar dinheiro, desenvolver uma carreira, o que hoje faz parte do discurso do trabalho? Por exemplo, que a gente tem que amar o que a gente faz. Por exemplo, que a gente tem que encontrar um propósito. Por exemplo, que a gente tem que ter um equilíbrio de vida, o famoso work-life balance. Que a gente tem que trabalhar em horários, espaços flexíveis, construir as nossas próprias jornadas. A gente tem que trabalhar em lugares sustentáveis, com impacto positivo, com impacto nas comunidades. Que a gente exerça o empreendedorismo, que a gente trabalhe com autonomia, com significado, com aprendizado constante, com diálogo aberto, com menos hierarquia, que a gente funcione em rede, com líderes inspiradores. E essa lista, gente, ela segue por várias questões. Ou seja, hoje o diálogo e o pensamento sobre o trabalho estão em lugares muito mais complexos do que esteve até muito pouco tempo. Isso tem impacto em 2 eixos super importantes. Né? E aqui eu já vou falar disso, mas na realidade o que eu queria dizer aqui é que ele tem impactos, obviamente, gigantescos para as organizações, porque lidar com esse tipo de demanda é muito mais complexo, mas ele tem, do outro lado, um peso muito grande que a gente tem visto nos jovens.
é o que a gente chama da crise dos 20 anos hoje. E que está nos 20, mas já está também nos 30, 35, 40, assim por diante. São crises profundas, existenciais, sobre o que fazer da vida, por exemplo. Sobre que carreira seguir, hoje que eu tenho uma infinidade de possibilidades, que eu posso até inventar uma carreira, como é que eu sigo? A hora que eu tenho uma idealização tão grande sobre o trabalho, imagina alguém que nunca trabalhou e você fica, pô, eu tenho que saber amar o que eu faço. Quer dizer, imagina o peso disso para um moleque de 20 anos. Amar o que eu faço, encontrar um propósito. Imagina a gente não cumprir os ciclos fundamentais da vida e talvez algo que a maioria de nós nunca chegue nem perto de um propósito, se é que existe de fato. Imagina para um jovem de 20 anos saindo de um sistema de educação extremamente ainda teórico e conteudista. Então a gente vê duas crises fundamentais acontecendo. Uma que é de paralisia. Então muita gente não consegue se movimentar nesse momento e vai para os ansiolíticos, vai para o coaching, vai para a terapia, vai para o sabático. E a gente vê que, obviamente, nada disso é negativo em si, a não ser os ansiolíticos, né, e os remédios, mas tem, de fato, uma pressão muito grande muito cedo. E que é toda uma vertente, então, que não é exatamente o que eu vim falar aqui hoje, mas que é algo fundamental da gente olhar para um lugar muito empático esse jovem. Porque é um peso, é uma responsabilidade, é mais um ideal que a gente carrega além de todos os outros que a gente já carregava nas nossas vidas. Então, é um ponto crucial para a gente observar. E, obviamente, isso reflete, então, nas organizações. E o que a gente vê hoje é que a gente tem que fazer uma grande passagem, e aí é uma passagem da soma, e não mais do ou. Né? Vocês vão ver que eu vou falar muito do mundo do e agora. A gente tem que parar de pensar as coisas disto ou aquilo, e migrar para o mundo do isto mais aquilo. E quer sair de perspectivas muito transacionais, que a gente foi muito acostumado a entender, perspectivas em geral são mais binárias, para a perspectiva da relação, né, dos grandes e dos relacionamentos, que é onde a gente vê hoje o principal gap dessa moçada saindo do sistema de ensino. É um gap quase bizarro numa leitura também simplista, de certa forma, porque a gente vê ela em todos os sentidos. Todas as estatísticas de carreira, em praticamente todas as áreas, nos mostram que mais de 80% dos fatores que vão fazer a pessoa deslanchar numa carreira e ter uma vida mais plena dentro daquela profissão são aspectos comportamentais. E o restante é o que fica na questão da técnica, do conteúdo, que é, em geral, eu diria, inversamente proporcional a como o sistema de ensino está estruturado hoje e está entregando, pelo menos na nossa perspectiva, os jovens. Um exemplo que eu gosto de dar, que é diário na nossa atuação, por exemplo, a gente faz muitos processos de recrutamento de estágio, trainee, esse tipo de programa. E me assusta ver os jovens das melhores faculdades, por exemplo. Então, imagina que passaram 20 anos estudando, duro, os pais proporcionaram 20 anos de educação para essa moçada, e chega num momento crucial, que às vezes a gente não toma conta, que é o momento de uma entrevista de emprego. Ou seja, 20 anos de estudo, de muito esforço em geral, vão ser decididos ali em termos de encaminhamento por uma segunda pessoa que vai entrevistar essa pessoa, se ela tiver a sorte de chegar no momento da entrevista, uma pessoa que vai tomar alguma conclusão sobre ela em alguns segundos, em geral. Na melhor das hipóteses, em alguns minutos. Eu vou concluir se a Patrícia, por exemplo, tem as qualidades que eu acho que deveria ter para trabalhar comigo. Ou seja, se ela tiver a sorte de ter feito uma boa faculdade, que o currículo, por alguma razão, chegou na minha mesa, e eu vou entrevistá-la, ela tem alguns minutos para provar que aqueles 20 anos fizeram sentido. E a grande maioria, não preciso dizer, cai nessa hora. Porque, basicamente, gente, nesses 20 anos, a gente não gastou praticamente nenhum minuto, ou muito poucos minutos, para ensinar essa pessoa a fazer uma entrevista. As pessoas não sabem contar a própria história nessa hora. E aqui a gente pode assumir pessoas das boas faculdades, tá? que em geral é mais o meu público, mas se a gente pega esse público e extrapola isso para o universo todo, as pessoas não sabem contar a própria história. Elas não têm nenhum recurso mais formal de empatia, de rapport, de lidar com as emoções que brotam numa hora dessa de tanta tensão. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, 20 anos caem por água abaixo em pouquíssimos minutos. E a pessoa não tem ideia do que aconteceu ali. Tá? E essa é a realidade, e essa é um exemplo muito prático de uma lacuna que a gente vê no nosso pensamento sobre o ensino.
Tá? Eu, particularmente, fui aprender isso, sei lá, uns 15 anos depois que eu saí da FGV, num workshop que eu fui fazer. Uma manhã me ensinaram algumas técnicas sobre esse tipo de coisa. Eu falei, meu Deus, né? Se a gente gastasse uma manhã, nos 4, 5 anos de faculdade, a gente poderia ajudar demais num momento tão crucial. Isso é só para dar um exemplo que eu acho bastante óbvio, mas que às vezes a gente não para pensar. Dito isso, né, falando do relacional desse momento, eu quis trazer algumas questões que estão muito presentes hoje nas organizações, mas que, refletindo, eu acho que tem muito a ver com o nosso ambiente aqui também, da educação. E o primeiro deles tem a ver com estrutura e hierarquias. Hoje é um pandemônio nas empresas, essa coisa do o jovem chega, já quer chegar mandando, já quer participar de tudo, quer ser ouvido em tudo, não entende de nada, mas já quer dar palpite em tudo. E, de fato, é uma dor coletiva no ambiente corporativo. Mas se a gente faz uma leitura, né, e também dá para cruzar com várias falas que a gente já teve aqui, o que a gente percebe? Até muito pouco tempo atrás, como é que era o sistema familiar? O pai mandava, a esposa obedecia e os filhos obedeciam ainda mais. Era uma estrutura linear, hierárquica muito clara. Comando e controle claro, e todo mundo entendia muito bem os seus papéis. Como que isso é hoje, gente? Hoje, como quase todos os grandes movimentos, isso é muito mais distribuído. Sem dúvida, homem e mulher mandam igual, ou muito parecido, mulheres às vezes mandam mais, homens mandam mais, isso está muito diluído. Mas quem muitas vezes hoje, nas famílias, quem tem filho pequeno aqui hoje? Filho pequeno, sei lá, até uns 10 anos, vai. Quem muitas vezes manda mais que o pai e a mãe hoje na família? Os filhos. E às vezes a pessoa melhor para ver isso são os tios, né? Os tios olham de fora, né? Conseguem ver muito bem quem manda de fato. Hoje quem está no centro da família, decidindo muitas vezes para onde viajar, que restaurante a gente vai mesmo comer, qual é o programa do final de semana, é o filho. As crianças mandam tanto quanto, se não mais, desde muito pequenos. Então, como é que a gente imagina que ele chega, então, numa empresa onde ele não pode dar pitaco, onde a hierarquia, né, tem uns 10 níveis para chegar, está vendo a pessoa que ele quer dar um recado? Não faz sentido. A lógica hierárquica mudou. A forma de pensar estrutura, linearidade, comando e controle é completamente diferente. E a gente tem que tentar trazer isso para a nossa realidade, também nos ambientes, obviamente, que a gente atua. Isso sem falar, quando a gente traz as questões de gênero, que a própria forma familiar mudou. Né? Não existe mais só o modelito papai e mamãe, o modelito doriano. Hoje o homem casa com homem, mulher com mulher, primeiro com homem, depois com mulher, casa, recasa, muda. É completamente distribuído e líquido, o que muda muito essa perspectiva. Se a gente traz também esse outro aspecto, que tem muito a ver também com nossos temas de hoje, que é acesso à informação. Vou dar uma acelerada aqui, mas basicamente, como é que a gente acessava a informação desde os primórdios da humanidade? Em geral, lendo a natureza, né? Dia, noite, raio, trovão. Depois, a partir das figuras religiosas, né? Dos agentes religiosos, deuses, depois os agentes religiosos. Depois de muitos séculos, isso foi migrando para as universidades, muito representadas também pelos agentes da educação, os professores. E essa era a forma que a gente também acessava a informação, né, de cima para baixo, numa transmissão muito linear. Hoje, a moçada, e provavelmente a maioria de nós, quando a gente quer uma informação, para quem a gente pergunta? Google. Muito bem. Isso, gente, em termos de subjetividade, também é uma mudança profunda na forma de entender hierarquia e transmissão. Porque ninguém mais tem tanto conhecimento, obviamente, tanta informação, quanto a rede, e que está, de novo, menos linear e muito mais distribuído e horizontal. É uma perspectiva que nos tira da linearidade e nos leva para a distribuição. E traz hoje o que a gente vê muito importante no ambiente de aprendizagem corporativa também, que é o autodidata. Mas essa fala, né? Eu vou atrás do que me interessa, eu me sirvo e construo o meu saber. O que nos mostra, cada vez mais, que o que a gente precisa é atuar na motivação para aprender. A gente precisa estar motivado, resgatar a motivação para aprender. E essa moçada, quando bem motivada, de fato, eles têm uma velocidade, uma capacidade de aprendizagem muito grande. Isso tem muitos reflexos hoje no pensamento corporativo. Então, quando a gente fala de hierarquia, o que a gente percebe hoje é que o jovem ele precisa de hierarquia. Tá? Esses jovens eles pedem isso.
questão é que a hierarquia precisa ser ressignificada. Os papéis têm que estar o tempo inteiro sendo repensados, ressignificados e podendo ter uma forma mais líquida, como o Bauman fala bastante. Horas eu posso estar num lugar, horas em outro. Se eu tenho algo a agregar, eu vou para uma posição, depois eu posso ir para outra. E acho que para nós, como agentes de educação, vale muito refletir sobre isso, né? Como a gente se circula, talvez, em diferentes papéis dentro do nosso papel de educador. Porque, na maioria das vezes, o que a gente vê é que a gente continua sempre mantendo e conservando o mesmo modelo que a gente está acostumado, que é mais ou menos, né, esse aqui. De alguém que tem algum conhecimento, transmite para um monte de gente que está mais passivamente recebendo, né? E o que a gente vê que é um modelo que já está e vai ficar cada vez mais caduco. E a outra coisa que eu acho que vale como reflexão e trazer da experiência corporativa para cá é a coisa do feedback. Antigamente, a prática, quando a gente fala do aspecto transacional, era uma reunião de feedback a cada 6 meses, 12 meses. Isso simplesmente não tem mais espaço. Hoje, a única ferramenta que a gente vê que funciona, e o bom é que ela não custa nada, é feedback constante. O que é o feedback constante? É relacionamento constante. É o estar em relação constante com a pessoa, para o bem e para o mal, orientando e trocando informações sobre como aquela relação está acontecendo. Quando isso não acontece, a ansiedade, que sempre fez parte do comportamento jovem, ela vira frustração muito rápido hoje. E vira desengajamento mais rápido ainda. Porque a lógica que a gente tinha mais forte antigamente, de fazer concessão no curto prazo para colher no longo, ela é cada vez mais frágil, por diversas razões hoje em dia. Então, essa proximidade ela é chave, é um recurso absolutamente necessário e fundamental para estabelecer essas relações. Um outro ponto que eu queria trazer, que a gente vê reflexos muito interessantes para a reflexão nossa aqui hoje, é o que a gente chama da aprendizagem não linear. O que eu quero dizer com isso? Como que a gente acessava informação antigamente? Basicamente, através do livro. O que o livro traz? Primeiro, ele traz um ritmo muito particular. É um ritmo lento para perspectivas atuais. Ele traz linearidade, começo, meio e fim. Em geral, eu começo e termino aquela história. E, em geral, quando eu estou lendo um livro, eu só estou lendo o livro. No máximo, ouvindo uma música de fundo, baixinha, em geral. Agora, como é que eu acesso a informação hoje, gente? É o que a gente chama da linguagem não linear, do aprendizado tangencial por abas e aplicativos. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que eu vou ler aqui sobre a Olimpíada. Então, acesso lá um site, estou lendo sobre algum jogo. Na quinta linha está lá, Brasil, Alemanha. Eu clico, Alemanha é um link, eu clico na Alemanha e me abre uma nova janela. Eu vou ler algo sobre a forma de treinamento da seleção alemã. Na quinta linha fala da Angela Merkel, eu clico, abre a biografia da Angela Merkel. Quando eu clico, vai falar da Brexit. Quando eu vou ver, estou comprando um disco do Queen. O fato é que é um pouco caricato, mas é muito ilustrativo de como a gente acessa informação hoje. A gente começa num tema e, em geral, termina em outro. Posso começar lendo e terminar comprando, começar lendo e terminar assistindo, começar lendo e terminar ouvindo algo, o que nos leva para uma perspectiva muito mais tangencial. Menos profundidade, menos linearidade e muito mais dispersão. Isso, gente, é importante dizer que não são só os jovens. Tem várias pesquisas que mostram que nós, mais adultos, não conseguimos hoje se concentrar em palestras ou conteúdos por mais de 18, 20 minutos. Os TEDs nascem muito em função disso. Esse formato, provavelmente, que a gente está fazendo também hoje, que é muito bacana, vem muito disso. Quer dizer, essa instantaneidade, essa velocidade está presente já em todos nós. Agora, eu trouxe 2 pontos que a gente tem visto no dia a dia e que eu acho que são coisas bem bacanas para refletir no sistema de educação. Um deles é o que a gente chama da cultura //. O que o // quer dizer? Antigamente, por exemplo, eu me formava em finanças ou contabilidade e eu ia ser um contador feliz. Então, eu teria um chapéu social único que me deixaria feliz uma vida inteira, um papel de contador. Hoje, o que a gente vê é que não tem mais nenhum papel social que dá conta das nossas ansiedades sociais por uma vida inteira e por ciclos curtos, inclusive. Ou seja, hoje eu vou querer ser um contador e um marqueteiro, um contador e fazer cerveja à noite, um contador e ser DJ à noite. Depois, talvez, não quero mais ser contador e vou querer ser professor. Depois, não quero mais ser professor e vou querer ser alguma outra coisa.
E isso faz parte do pensamento contemporâneo, vai fazer cada vez mais, principalmente porque a gente vai começar a viver muito mais, além de tudo, né? Então, a lógica monotemática de formação, de faculdade, de temas, ela é caduca e vai ficar cada vez mais. A gente precisa exercitar como que a gente estimula e dá sustentação e recursos para a cultura do E. Isto é aquilo, isso e isso hoje, depois alguma outra coisa lá na frente. E é onde a gente vê que hoje as principais pessoas de impacto estão fazendo muita diferença. É na soma de inteligências diferentes. São pessoas que têm profundidade, múltiplas inteligências, que têm maior capacidade de gerar impacto, de gerar transformação e serem mais plenas nas suas histórias. Perceber que a gente tem hoje uma busca muito diferente sobre a perspectiva do trabalho, é uma busca que traz muito mais as complexidades do ser humano, as complexidades de todos nós. Por isso a gente precisa constantemente pensar como suprir, como cada um de nós individualmente pode ajudar nesses gaps, não só como professores, mas como pais, esposas, maridos e filhos, para a gente construindo cada vez mais ciclos mais virtuosos para nós e para o mundo. Gente, super obrigado, foi um prazer mesmo estar aqui. Valeu!